Paz do Senhor, meus irmãos. Espero que vocês estejam todos bem. Feche seus olhos um minuto. Vamos levar os nossos pensamentos ao Senhor e pedir a Ele que Ele desacelere os nossos pensamentos, né? Que a gente consiga, pelo menos por uns minutinhos, se desvincular um pouco de tudo que acontece lá fora e que a gente possa se concentrar no que Ele tem para falar conosco. Senhor Jesus, que privilégio estar aqui nessa noite com os meus irmãos, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui. É pelo Senhor que nós estamos aqui para te cultuar, para adorar o teu santo nome e para aprender mais da tua palavra, Senhor. Aquieta a nossa mente que é agitada. Tira toda a angústia do nosso coração neste momento, Senhor Jesus, que toda a nossa preocupação fique lá fora e que nós venhamos conseguir, Papai querido, prestar atenção no que o Senhor tem a dizer. Que não sejam as minhas palavras, nem a minha voz, mas a tua, Senhor. Nós estamos aqui pelo Senhor, na tua dependência, Senhor Deus. Obrigada por esse dia. Muito obrigada, meu Deus. Amém. Último dia que eu ministrei a palavra do Senhor aqui na igreja, eu acho que foi num culto de mulheres, eu tenho quase certeza disso. Eu acho que foi em maio, não me lembro. Me lembro que eu falei sobre Moisés naquele dia. E quem me convidou naquele dia foi a pastora Miriam. E ela é ótima para fazer convites porque ela é bem antecipada. E eu gosto de antecipação, assim, eu gosto de antecedência, sabe assim. Eu me organizo, né? Acho que ela deve ter me convidado, sei lá, com uns 30 dias de antecedência. E aí todos os dias eu crio um ritual ali, né, de orar de uma forma específica por aquele momento, né, e pedir para que Deus me traga uma palavra, alguma coisa do tipo. E nesse dia em especial, era no dia do culto de manhã e Deus ainda não havia falado comigo o que eu deveria falar, né? E eu acho que falar uma palavra por falar me soa estranho, né? Eu sempre espero que Deus me dê uma direção exata do que Ele gostaria que fosse falado naquele dia. E era de manhã e eu já estava em pânico, pensando assim, nossa, o culto podia ser de noite, porque de tarde está muito perto, está cedo e de tarde já está muito perto. E eu ali meio em pânico com aquela situação e faltavam umas 2 horas para o culto e Deus ainda não tinha falado comigo que Ele gostaria que eu falasse. Eu falei assim, bem, vou tomar banho. Pelo menos eu fico pronta e vai que nesse momento, né, Deus fala. E eu tomei banho e fiquei ali sentada esperando a hora de vir. E naquela hora o Senhor trouxe assim uma mensagem sobre Moisés, assim, muito clara na minha cabeça. Eu anotei uns pedaços assim para mim não esquecer e vim. E quando eu estava indo embora, eu falei assim para o Senhor: Senhor, para que tão sofrido? Para que tanta angústia? E Ele me disse assim: mas você só precisava daquela palavra aquela hora, porque você esperava que eu te desse ela há 30 dias atrás, você não precisava dela antes. E hoje não foi diferente. Só que hoje Ele encurtou mais, e faltava assim uns 40 minutos para eu sair de casa, por isso que eu cheguei atrasada, eu ainda não sabia exatamente. E minhas ideias estão muito emboladas aqui, mas Ele me falou uma palavra. E naquele dia Ele disse que na hora certa Ele me dava a palavra, né? E o tema da nossa palavra de hoje é na hora certa. Eu queria começar lendo Mateus com vocês, 10, verso 16. Eu vou ler na NVI. Tem ela aí? Só para a gente acompanhar juntos? Mateus 10, no verso 16. Diz assim. Vou ler de cá. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto,
Sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Esse texto, só contextualizando ele para vocês, se vocês começarem a ler ele lá no comecinho, é aquele texto que Jesus ele está dando ali para os seus discípulos poderes para expulsar demônios, para curar enfermos, para ir até as cidades e pregar a palavra dele, né? E ele fala, vá até as ovelhas perdidas de Israel, né? Se chegarem em uma cidade e não forem bem recebidos, né? Haverá muito furor sobre aquela cidade, mas se forem bem recebidos, abençoe aquela cidade. Jesus dá todas essas instruções. E aí, a partir do verso 16, ele fala assim para os discípulos deles. Olha, por minha causa, vocês sofrerão perseguições. Por minha causa, vocês serão açoitados nas sinagogas. Né? Vocês terão dias difíceis por minha causa. O que eu estou mandando vocês fazer vai causar um rebote em vocês. Vai dar um trabalhinho aí para a vida de vocês. E aí, ele começa ali o texto até com uma metáforazinha, né? Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Para quem não se lembra, o lobo é um predador de ovelha, né? Então, assim, eu estou mandando vocês para um lugar que as pessoas vão querer matar vocês. É tipo isso que Jesus está falando para os discípulos. E aí ele fala assim, sejam prudentes, em algumas versões falam astutos, aqui está como? Sejam prudentes, aqui está prudentes como as serpentes. Eu até fui pesquisar, e aí eu vi que a serpente ela é considerada um animal de muita prudência e muita inteligência, né? Porque ela não dá bote errado, ela não se coloca em situação de perigo, ela nunca está desatenta. Então eu li tudo isso sobre a serpente, é por isso que Jesus compara ela que é uma pessoa prudente. Ou seja, fiquem atentos, não se coloquem em risco, né? Fiquem bem prudentes ali, porque vocês vão precisar da prudência da serpente, mas vocês também vão precisar da inocência das pombas, né? Assim, da leveza que a pomba tem, da inocência que ela tem, da falta de malícia que ela tem. Então Jesus dá todo esse contexto para eles. Fala assim, ó, eu estou dando todo esse poder para vocês, estou enviando vocês para essa missão. Por causa disso, vocês sofrerão perseguição, vocês terão dias difíceis, vocês serão presos, está escrito lá, vocês serão presos, mas quando vocês forem presos, não precisa ficar com medo sobre o que vocês vão dizer nessa hora, porque eu mesmo vou dar a vocês o que dizer. Ou seja, na hora certa viria ali o socorro para aqueles discípulos que eles poderiam vir ter. E eu fico pensando na angústia desse discípulo, né? Ele escutando o mestre falar. Eles devem ter pensado, meu Deus, estou recebendo um monte de poder aqui, bom demais. Mas tinha uma consequência ali, né? Haveria depois uma perseguição e um momento difícil ali para eles. Mas Jesus deixa eles bem tranquilos e fala assim para eles. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer. Está lá no 19. Ou como dizer. Naquela hora será dado o que dizer a vocês. Ou seja, naquela hora as palavras chegariam à boca deles e eles teriam ali uma mínima condição de se defenderem ou de se justificarem, né? Alguma coisa do tipo. Eu acredito que nas nossas vidas, né, todos nós vivemos situações em que nós estamos muito esperando o momento da hora certa, né? Vivendo ali alguma angústia, vivendo ali uma espera, né? Vivendo dias difíceis. Eu acho que isso não é um privilégio só meu, né? Eu acho que é algo que acontece nas nossas vidas, esperando ali uma solução de Deus, um agir dele, e a hora certa dele chega. Isso é um fato. Mas eu me lembro que quando eu tinha 25 anos, tem tempo, quando eu tinha 25 anos eu fiz uma lista
de 30 coisas que eu queria fazer quando eu tivesse 30 anos. Ou seja, eu tinha 5 anos para poder executar todas aquelas tarefas e estava lá um monte de sonhos meus e eu fui fazendo e ticando. Porque eu pensava assim, porque quando eu tiver 30 anos com todos esses objetivos aqui cumpridos, minha vida não vai ter problema nenhum. Eu vou estar pronta para curtir a vida na sua plenitude. Lê do engano. Quem já pensou assim, quando eu tiver o emprego dos sonhos, aí eu não vou ter mais problema. Quando eu me casar e tiver meus filhos, aí a vida vai estar tranquila. Gente, é uma notícia meio ruim, mas assim, a vida nunca vai estar tranquila. Para cada fase, uma preocupação, uma angústia. Naquele dia, os discípulos estavam angustiados, sabendo que eles iam ser presos e que eles iam ter que se defender de alguma forma, né? Mas eu me lembro quando eu pensava isso. Um dia vai chegar o dia em que tudo vai ficar tranquilo. Esse dia não chega, tá? E eu não estou aqui para dar notícia ruim não, mas é só para situar todo mundo. Esse dia que tudo fica tranquilo, é só o dia que a gente estiver na eternidade com Cristo, isso eu tenho plena certeza. Mas, juntamente com esse texto de Mateus, eu também quero ler com vocês um texto que está lá em Gênesis 22, do 1 ao 14. Esse é bem, bem conhecido mesmo. Que fala sobre a história de Abraão com seu filho Isaac. Gênesis 22. Gênesis 22, 1. Não é 22, 14 não. No comecinho do capítulo aí. Deus prova Abraão. Diz assim no verso 1. Passado algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão, dizendo-lhe, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão abriu o olho e viu o lugar de longe. Disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e as lenhas estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. E foi pegá-lo e o sacrificou em holocausto no lugar de seu filho. Que desafio, né? Todas as vezes que eu leio esse texto, assim, eu fico imaginando essa situação. E por mais que eu tente imaginar, eu acho que é impossível de imaginar. Eu sei que todos nós temos vários desafios nas nossas vidas. E por mais que eu tente te explicar o meu, você talvez não vai entender o porquê eu sofro com ele. Por mais que eu tente compreender o seu, eu também não vou conseguir. E a gente acaba tendo que parar de ficar pensando assim, mas o problema do outro é pequeno, o meu que é grande, né? Cada um que está vivendo aquela situação sabe o tamanho dela. E esse texto, ele me impacta muito, porque Abraão
recebe a notícia de que é para que ele sacrifique o seu filho. E o texto diz que no dia seguinte, ele já sai para que isso seja feito. Ele tem uma obediência muito imediata e ao mesmo tempo cega, sem nenhum questionamento. Ele não faz uma pergunta, ele não fala assim, mas Senhor, por quê? Ele simplesmente obedece. E aí eu fico pensando quais eram os sentimentos que transitavam no coração de Abraão enquanto ele percorria aquele longo caminho. Quantos aqui já tiveram a sensação de estar nesse caminho, indo sacrificar o teu filho, e você não escuta um A de Deus falando assim, tem um recurso. Olha, eu vou te ajudar. E você vai caminhando e sem ouvir nada. E você ora, eu penso que Abraão devia orar e pensar, Senhor. E parece que tem horas que o céu fica, como dizem, de bronze, né? Assim, nenhuma resposta vem de lá para cá. E ele segue caminhando. Abraão tinha 100 anos quando isso aqui aconteceu. Se vocês lerem o capítulo anterior, que é o 21, ele acaba de ganhar Isaac. No 22, Deus já está mandando ele sacrificar ele. Ele não teve nenhum capítulo de sossego. Ele esperou 100 anos para ter um filho. E no capítulo seguinte, Deus já está pedindo o filho dele para ser sacrificado. Eu com 30 anos, eu achei que eu não ia ter mais problema, pastor. Com 100, Abraão ainda estava recebendo demanda de problema. Um atrás para sacrificar o filho dele, né? O tanto que eu estava enganado. Mas Abraão segue o seu caminho. Em algum momento ele deixa os servos para trás. A dor dele de responder ao filho, né? Mas pai, nós estamos indo fazer o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E ainda assim, ele segue na sua obediência ali, né? Penso eu que clamando a Deus por um milagre, né? Mas sem saber exatamente o que iria acontecer ali. Ele chega a amarrar o seu filho, pegar a faca, e aí nesta hora, na hora certa, ele vê um cordeiro preso ali nos arbustos e recebe, ele não só vê o cordeiro, mas ele recebe o cheque de Deus assim, não é para fazer isso com teu filho não, tem um cordeiro aí. Ele não, essa ideia não brotou da cabeça dele, vi um cordeiro aqui, vou substituir, não. Ele vê, ele está ali pronto. E aí o próprio anjo do Senhor fala com ele, Abraão, Abraão, não toque no menino, né? Eu já providenciei. Esse caminho de Abraão deve ter sido eterno. A espera desse milagre dele ali, né? Eu fico pensando a angústia que ele possa ter sentido enquanto ele caminhava para aquele monte. E durante todo o percurso não tem nenhum pronunciamento de Deus. Não tem nenhum recadinho assim, fica tranquilo. Em algum momento vai chegar uma solução. Não tem não. Ele só vai seguindo. Ele não tem nenhum afago ali de que aquilo vai acontecer. Lá em casa a gente tem vivido uma situação muito semelhante a essa, sabe? Já tem algum tempo que a gente caminha em direção ao monte. E a gente não tem escutado nada. Nada. Mas eu tenho uma convicção de que em algum momento a gente vai encontrar o cordeiro preso nos arbustos. Que a hora certa, ela vai chegar. E eu não acho verdadeiramente que Deus esteja me ignorando, não. Mas eu só acho que talvez ainda não seja a hora certa. E aí eu fico me perguntando às vezes um detalhe que me chama muita atenção. Eu acho que dificuldades e esperas por um milagre e problemas todo mundo passa. E acho que isso não é privilégio só nosso. Mas Abraão nos ensina muito sobre como se comportar nesse momento. Porque não é o momento em si, mas como se comportar nele. Porque às vezes você está até esperando, mas com tão errado, sabe assim, com tanto questionamento, chegando a duvidar, né? E Abraão, ele vai esperando pelo teu milagre ali,
ainda assim em retidão, correto, né? Sem titubear. E se ele já estava com a faca na mão, a lenha já estava acesa, né? Já estava tudo pronto. Então ele me ensina muito sobre como se comportar nesse momento, e eu sempre tento me lembrar disso. E eu falho muitas vezes em relação a isso. Tem dias que eu tenho pensamentos ruins. Tem dia que minha cabeça fica meio desorganizada, assim. E eu tento me lembrar disso, né? De não é só o como esperar, não é só esperar, mas como esperar. Como esperar também faz muita diferença. E vou contar também para vocês um terceiro texto aí, né? Esse eu não vou ler na Bíblia, não. Esse é bem grandinho, mas eu posso contar essa história para vocês, que é a história da rainha Esther. 3 histórias diferentes, distintas, de todo mundo que estava ali esperando por algum milagre, né? Essa história começa ali por volta do capítulo 3 de Esther 3 ou 4. Eu vou contá-la rapidamente para vocês. Depois o pastor Enes pode complementar se eu esquecer de algum detalhe aí. Esther era uma menina judia. Na verdade, ela se chama, antes de se tornar rainha, acho que Hadassa, né? E ela se torna rainha da Pérsia, esposa do rei Assuero. E em algum momento do reinado ali do rei Assuero, ele nomeia um homem que se chama Ramã como um príncipe dos príncipes do reinado. E Ramã, ele todos os dias pede que as pessoas se prostrem e se curvem a ele, né? O venerem, né? Isso até também era uma ordem do rei, né? Quando ele nomeia ele, o próprio rei dá essa autonomia para ele, né? E tinha um homem no reinado que se chamava Mardoqueu. Em algumas versões fala Mordecai, né? Ele tem, às vezes tem uma diferençazinha no nome dele. Mas eu gosto mais de Mardoqueu. E quando era a hora de se prostrar a Ramã, ele não se prostrava, porque ele era judeu. E ele sabia que ele só deveria se prostrar a um único Deus. E a notícia de que ele não se prostrava chega para Ramã. A fofoca já existia, ó, gente, há muito tempo. Notícia chega lá e Ramã fala assim: "Ué, como assim? Ele não se prostra? Não, ele é judeu." "Ah, ele é judeu? Beleza. Vou assinar um decreto aqui de que todos os judeus deverão ser mortos aqui nesse reinado." E aí Mardoqueu fica em pânico, né? A Bíblia fala que ele rasga suas vestes, né? E aí ele se veste de panos de saco, e ele fica muito arrasado ali com aquela situação toda, né? Mas ele se lembra de Esther. Esther era prima dele. Ele se lembra dela e fala assim: "Tem uma pessoa lá dentro do palácio que pode nos salvar." E ele manda um recado para ela. Ele chama lá um eunuco, né? E manda um recado para ela e conta para ela toda essa situação. E ele fala para ela assim: "Olha, talvez você não vai ser exterminada, porque você está aí dentro do palácio. Mas todo o seu povo aqui fora vai. Então, eu peço que você interceda por nós." E ele até fala uma coisa importante no recado que ele manda para ela: "Talvez seja por esse motivo que você se tornou rainha." Vocês já se viram numa situação em que você estava num lugar que você nunca tinha entendido, porque você estava lá, e um belo dia você entendeu, você falou assim: "Agora eu entendi. Por que eu vim parar aqui?" Às vezes por um dia, por uma ação, por uma palavra que você deu para alguém, você fala: "Cara, é por isso que eu estou aqui." E aí ele ainda lembra ela: "Talvez pode até ser por isso que hoje você está aí, né, para poder salvar a gente desse momento aqui." E aí a rainha Esther fica sabendo daquilo, ela fica muito angustiada. E ela pensa assim: "Bom, eu posso fazer alguma coisa, eu posso tentar fazer alguma coisa." Só que ela também se lembra que toda aquela pessoa que chegava à presença do rei sem ser convidado, e caso o rei não estendesse o cetro dele e apontasse para aquela pessoa já estava condenada à morte. E quando Esther recebe essa notícia, ela fala assim: "Eu preciso ir lá falar com o rei.
mas eu não posso ir lá sem ser convidada. E tem 30 dias que ele não me convida. Mas eu vou. E ela fala assim, ela manda de volta o recado para Mardoqueu. Jejua aí e fala para o pessoal jejuar. E de cá eu vou jejuar também, vou pôr minhas servas para jejuarem também. E eles jejuam por 3 dias. E ela se arruma. Lá no comecinho do capítulo 4 fala que ela está se arrumando para poder ir encontrar o rei. Com aquela angústia, será se a hora que eu chegar lá, ele apontará o cetro na minha direção? Porque se ele não fizesse isso, automaticamente ela já estava condenada à morte. E aí, a Bíblia diz que quando ela chega e adentra a presença do rei, imediatamente ele aponta o cetro dele para ela. E ufa, ela já tem pelo menos a oportunidade de falar, né? E aí ela pede a ele que livre o povo judeu daquela situação. Depois a história ainda se desenrola, né? Mas o rei Assuero concede a ela o pedido que ela lhe faz. E eu acho que ele até condena à morte depois Ramã, né? Ele prepara uma forca lá para... Mas, enfim, voltando à história de Esther aqui. De alguma forma, ela também esperava que um milagre acontecesse ali, né? Ela também esperava um agir de Deus, uma hora certa de Deus para aquele momento, para que ela tivesse ali condições de conseguir salvar o seu povo e libertá-los daquela sentença de morte que eles haviam recebido. Ali era uma sentença injusta, né? Assim, não tinha motivos, era só porque eles não tinham se prostrado diante de um cidadão comum, né? Apesar de rei, mas não digno, né? de receber adoração. E Esther ali, no momento certo, na hora certa, ela tem ali o seu pedido concedido, né? O seu pedido atendido, e o povo é salvo. E essa história também me traz uma boa memória de que, por mais que pareça impossível, né, porque ela tinha chance de ser morta ao adentrar a presença do rei, ela acreditou e ela teve um ato de coragem, né, e ela foi ali ter com o rei, e ela teve o milagre que ela esperava naquele momento alcançado, concedido. Ela teve o agir de Deus em prol ali do favor dela. Quando a gente pensa nessas 3 histórias, elas podem ter muitas diferenças, mas elas têm muitas coisas em comum. Muitas, muitas mesmo. Abraão, ele recebe um desafio imediato. Ele recebe uma ordem hoje e parte para ela amanhã, logo cedo. Daqui 12 horas, praticamente, ele já tem que sair em busca daquela missão. A Esther, ela recebe uma missão e tem 3 dias para se preparar para ela. E os discípulos estão recebendo a notícia de que um dia aquilo ia acontecer com eles. Então, um está num momento, está na angústia imediata, a outra angústia está para 3 dias e a outra angústia ainda vai acontecer. Um pouquinho mais ali na frente. E em todas elas, há um esperar do agir de Deus ali e uma providência de Deus para que aquilo aconteça, né? E que tudo venha a dar certo depois no final. Mas todas elas estão envolvidas ali num ambiente de será se? E como que vai ser? Né? E as 3 histórias, elas falam comigo assim de uma forma muito especial. Mas uma, de modo especial, fala de uma forma diferente. Que é a história dos discípulos. Porque nela tem Jesus envolvido. E sempre quando ele está envolvido, eu vejo um cuidado especial nas coisas. E eu não estou dizendo que os outros não receberam o cuidado que deveriam, não é nada disso. Mas enquanto Esther e Abraão não sabiam o que iria acontecer, Abraão estava indo matar teu filho,
e Esther já estava condenada à morte, os discípulos ao lado de Jesus já tinham a convicção de que por mais que a situação estivesse difícil, a palavra certa estaria na boca deles quando eles precisassem. E eu sempre vejo essa diferença quando eu leio o Velho Testamento, onde a lei ainda é muito predominante, e quando a gente vê o Novo Testamento, onde a graça reina absoluta, né? De um cuidado diferente de Jesus para conosco, né? E talvez a maior mensagem dessa noite de hoje é que não é que a gente está caminhando sem saber se nós vamos morrer ou se vamos ter que matar os nossos filhos no monte, mas é a certeza de que por mais que os dias estejam angustiantes, na hora certa haverá ali um socorro para a gente, a palavra certa na nossa boca. Abraão e Esther estavam 100% no escuro, os discípulos não. Eles tinham a luz, mesmo que fosse lá no fim do túnel, mas porque eles nem sabiam em quanto tempo aquilo ia acontecer. Abraão estava prestes a se tornar o assassino de seu próprio filho. E Esther prestes a praticamente se matar, né? Porque ela estava andando em direção à morte sem saber se aquilo iria, se o rei olharia ou não para ela. Mas Jesus fala para os discípulos de uma forma bem simples e clara, né? Não vai ser fácil, não. Vai ser difícil, muito difícil. O bagulho vai ser louco. Tem horas que vai ser punk o negócio. Mas na hora certa, terá socorro para vocês. Essa palavra, pastor Anísio, ela foi única e exclusivamente para mim. Eu precisava escutá-la hoje. Eu precisava que a oportunidade de ministrar hoje me deu a oportunidade de receber de Deus essa ministração. De que a hora certa, ela vai chegar. E Jesus em nenhum momento prometeu que seria fácil. Mas Ele garantiu que Ele estaria junto. Né? E essa palavra que Ele fala para os discípulos, ela traz essa confirmação também disso. E para finalizar, eu tenho plena convicção de que o nosso Deus, Ele não é um Deus de emoções. Ele não responde ou age por emoção, mas Ele age por princípio. E eu acho que a hora certa é quando a fé e a obediência se encontram. E eu fiquei perguntando isso hoje, a hora que eu estava vindo, né? Eu falei, mas quando será a hora certa, né? Porque às vezes a gente até tem muita fé de que as coisas podem acontecer, mas a gente está desobediente. E tem horas que a gente obedece para cumprir o protocolo, mas a gente já não tem fé. A gente até faz o que tem que fazer, mas sem acreditar que aquilo vai acontecer. Então foi um alerta para mim também. Eu preciso deixar com que essas duas coisas se encontrem, e talvez a minha hora certa pode chegar. E se ela não chegar, Deus não deixará de ser Deus soberano. E Ele não vai deixar de ser honrado e adorado. E eu não vou entender isso como uma falta de cuidado dEle. Porque eu sei que Ele cuida em todo o tempo. E eu acho que isso é o entendimento genuíno do que é servir a Deus, né? Ele não estar a meu serviço, mas eu ao dele. Né? E a gente às vezes costuma dar instruções a Deus do que a gente quer que Ele faça. E não é bem por aí. Ele nos dá o privilégio de poder sonhar com Ele os mesmos sonhos que Ele teria pra gente. É diferente o caminho. E eu queria que vocês ficassem com essa palavra, acreditando que por mais, como eu disse no princípio, todos nós temos um desafio. E não é o único desafio, esse desafio vai passar e vai ter outro. Como eu disse, eu acho que não tem vida fácil na Terra. E parece que ela fica cada dia mais difícil. Mas é ter a convicção
de que quando formos presos e açoitados, e torturados e questionados, na hora certa, Ele nos dará socorro, Ele nos dará as palavras, Ele nos dará a coragem, Ele renovará as nossas forças. Porque é Ele que tem nos sustentado. Por mais difícil que pareça, por mais que às vezes a gente pense assim, mas Senhor, parece que eu estou sozinho. Não está, não. Ai de nós se tivéssemos. Ai de nós se tivéssemos. Vou fazer uma oração por vocês, por nós todos. Senhor Jesus, obrigada pela oportunidade, Senhor, de estar aqui com os meus irmãos e poder ministrar a Tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, que o nosso coração, Senhor Deus, possa se conectar com o Teu. E que a nossa fé seja renovada, Senhor Jesus, e que a nossa obediência, Senhor Jesus, possa ser alinhada aos Teus princípios, Senhor Deus. E que nós venhamos de fato obedecer e não só achar que obedecemos. Senhor Jesus, que nós venhamos a ter um coração 100% dependente do Senhor e crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que pode fazer todas as coisas. Mas também reconhecer a Tua soberania, Senhor Jesus, e entender que o Senhor, Papai querido, pode ou não fazer. E que isso não tira em nada o Teu poder e a Tua grandeza e a Tua magnitude, Senhor Deus. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, Senhor Jesus, e queremos viver 100% confiantes. E acreditando, Senhor Jesus, e confiando que na hora certa o Senhor nos dará socorro, nos dará cuidado, Senhor Jesus, e estenderá as Tuas mãos em nosso favor, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por ter entregue o Teu Filho em nosso favor. E isso já é muito, muito mais do que nós merecíamos. Nós Te amamos, meu Deus. Nós Te adoramos e rendemos a Ti graças e louvores e rendição e adoração. Nós reconhecemos que o Senhor é grande, único e tudo que temos, Senhor Deus. Obrigada pelo Teu infinito amor, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor.